Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Wilson Pascoal. Nesse canal a gente ensina a desenhar e a pintar, ok? Repito, né? Toda pessoa que queira aprender a pintar deve ter um mínimo de noção de desenho, certo? E é muito importante, ok? A pessoa tem que ter uma base de desenho, porque mesmo que ela copiar algum risco, alguma coisa para pano de prato ou para pintar um quadro, ela tem que ter um mínimo de noção de desenho, um senso crítico, né? Para ver se o que ela vai copiar está legal, ok? Então, hoje a gente vai desenhar um cacho de uva. Um cacho de uva ele tem um formato básico de um triângulo, né? Então aqui eu vou riscar um triângulo para vocês terem uma ideia, né? Então aqui, olha, você tem um triângulo, eu faço ele meio caído porque o cacho de uva vai ficar nessa posição, ok? Certo? Então aqui eu coloco levemente, aqui o cabinho, né? Vou só arriscar, depois a gente faz direitinho. Aqui a gente vai colocar duas folhas, ok? Aqui tem aquelas gavinhas, né? Aqueles, e aqui os carocinhos das uvas, né? As bolinhas das uvas, ok? Então vamos fazer primeiro um pré-esboço, certo? Então a gente apaga levemente essa marcação aqui do triângulo e das folhas, certo? Vamos começar pelo cabinho. Vamos fazer o cabinho. Ok. Certo. Aqui do cabinho vamos desenhar duas folhas. O formato básico, né, da folha de uva. Daí vamos fazer um formato básico, porém simples, para não complicar muito. E sempre riscando levemente, porque a gente vai apagar, dar um formato um pouquinho melhor. Então nessa hora você pode riscar, mas risca devagarinho, né? Para não comprometer o desenho muito, né? Ok? Ok. E vamos fazer um cabinho. Não esqueci das galinhas, né? Aquelas. E vamos começar a fazer as circunferências, né? Das uvas. Repito, né? A forma do triângulo é mais para nos orientar. Claro que você não precisa seguir os limites do triângulo, né? Pode ser um pouquinho mais para dentro, fazer as uvinhas um pouquinho mais para dentro, um pouquinho mais para trás, para fora. Vamos aqui criando as nossas uvinhas. Aqui é mais um pré-esboço que você deve fazer. Não pode se desenhar aí direto, desenhar. E se tiver que fazer alguma correção, vai complicar um pouquinho. Vamos procurar fazer as uvinhas bem redondinhas, né? Em geral elas são bem redondinhas. Às vezes, lógico, depende da qualidade da uva. Existem uvas mais compridinhas, de outros formatos. Mas no caso aqui não vamos complicar, vamos fazer aquelas uvinhas redondinhas. E sempre fazendo a circunferência de uma forma leve, precisa apagar, né? Senão o papel vai ficar muito, começar a soltar as fibras. E fica um desenho feio. Olha como vai ficando interessante, ó. Não é complicado. Mas eu tenho vídeos que ensinam a treinar circunferências, né? Retângulos, triângulos.
Para quem não viu, vai lá nesse meu canal, tem vários vídeos. Vamos fazer um cacho de uva básico, para que você aprenda a desenhar o básico e depois vai sofisticando. A gente primeiro, aquele negócio, né? Primeiro a gente aprende a dirigir um carro, depois a gente aprende a dirigir um avião, a pilotar um avião, uma nave espacial e assim por diante. Então vamos fazer um desenho básico de um cacho de uva e depois fazer aquilo mais sofisticados, né? Aqui no caso, olha, tem essa folha aqui, né? Que a gente vai modelar direito. A gente pode deixar ela na parte de cima, cobrindo as uvas. Vamos podemos colocar para o lado de baixo. Basta completar aqui, olha, né? Com mais uvas. E apagar essas linhas aqui da folha, olha. Deixar ela lá embaixo das uvas. Então fica uma folha na parte de cima e uma outra na parte de baixo. Ok? Aqui a gente pode colocar para dar um charmezinho, umas uvinhas soltas. Ok? Então, depois a gente ter esse formato aqui, olha, a gente já tem aqui basicamente um cacho de uva, né? Vamos completar aqui esse lado. É um cacho de uva bem generoso. Agora vamos começar fazer aquele trabalho de correção, né, das folhas, das uvinhas, do sombreamento. A gente apaga levemente, né, os riscos que a gente fez e vamos modelar melhor essa folha. Geralmente elas são cheias desses dentinhos aqui, né? Vamos fazer essas gavinhas aqui. Vamos fazer essa outra folha aqui que tem essas serrinhas aqui, né? Vamos começar a reforçar os traços das uvinhas aqui.
É um cacho de uva bem generoso, né? Tem bastante uvas. Lembrando, né, que não se importa o formato, o tamanho das uvas. Tem uvas um pouquinho menor, outras já mais maiorzinhas, né? Então, isso aí faz parte, né? Sempre tem aquela, não são todas iguaizinhas, né? Sempre tem, até no tom da cor. Quando vocês forem pintar também, não faz aquela cor chapada, é uma cor só, né? Lembra que tem vários tons. Tem uma que são mais esverdeadas, ainda não estão tão maduras, outras já estão mais coloridas e assim por diante. Tem essa coisa também, né? E sempre quando terminar de desenho, guarda o desenho de desenhar, guarda o desenho, ok? Faz uma pausa antes de pintar, vai lá, dá uma olhada se tá legal. Se precisar corrigir alguma coisa, né, antes de pintar. E que quando a mente está, você guarda o desenho, a mente está mais descansada, então é mais fácil de você enxergar algum defeito antes de pintar. É aquela tipo de uma maturação, vamos dizer assim, certo? Aqui eu vou diminuir um pouquinho a quantidade de uvas, tá? Para não ficar muito carregada, certo? Vou fazer um cacho de uva menor. Mas vamos manter essas uvinhas do lado de fora. Aqui, se a gente quiser, a gente pode colocar também, olha, mais uma folhinha, olha. Lembrar que é serrilhado, né, o contorno da folhinha. Então aqui a gente faz um pequeno sombreamento debaixo das folhas, entre as uvinhas, né? Vocês vão vendo, né? Vai ficando mais bonitinho o cacho de uva. E quando a gente for desenhar, a gente tem que soltar um pouquinho o lápis, né? Não pode ficar muito preso, né, na mão aqui. Tem que soltar, né, um pouquinho, certo? Não se preocupa no começo não sai um desenho bem feito, isso é normal, certo? Com qualquer trabalho, né? Os primeiros são sempre mais complicadinhos. Aqui debaixo das uvas também, olha, tem sombra.
porque a gente tem que pintar o lado de fora também das uvas, né? Afinal de contas, tem o lado externo. Não é só a fruta não, tem o contorno, o entorno, vamos dizer assim, né? Da pintura. Tanto para pano de prato como para quadros. E lógico que tem o sombreamento, né? Das uvinhas aqui do chão, como também tem que fazer o desenho, a pintura externa. É um esfumaçado assim, bem de levezinho. Vamos reforçar. Lembrar que as folhas são irregulares mesmo, né? As folhas de uva não são perfeitas, elas são irregulares, são cheias de serrinhas. É importante. Hoje a gente está aprendendo a desenhar. No outro vídeo a gente vai aprender a pintar, né? Então aqui, olha, basicamente esse é o nosso cacho de uva, ok? Vamos reforçar aqui, né? Eu gostaria de pedir para aquelas pessoas que não são inscritas, né, que se inscrevam no canal, né? Não esqueçam de dar um like, comentar o que vocês acharam, certo? E cada dia o desenho vai melhorando, o desenho de vocês vai melhorando um pouquinho, o nosso desenho em geral. A gente aprende com o tempo, certo? Aqui a gente pode fazer mais alguma coisinha, ok? Então, basicamente, esse é o nosso cacho de uva, certo? Então, por hoje é só, muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, ok? Tchau.